noite, começa agora o programa Uninove Entrevista. Hoje vamos falar sobre dois esportes, o rugby e o futebol americano. Um teve origem na Inglaterra, o outro nos Estados Unidos. Descubra quais as diferenças e curiosidades no programa de hoje. Vamos ver uma matéria que gravamos no centro de Osasco para descobrir como está a popularidade desses esportes por aqui. Eu sou Isabel e estou no centro de Osasco para saber se as pessoas conhecem a diferença entre rugby e futebol americano. Você conhece a diferença entre rugby e futebol americano? Não, Você sabe que aqui em Osasco tem um time? não. Eu penso que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Não sabe? Você conhece que tem um time aqui em Osasco de futebol americano? Também não. Não conhece? Ah, na cidade de Osasco, não sabe? Time em Osasco? Time de Osasco. A diferença do rugby e futebol americano, eles usam o capacete, usam as ombreiras e o rugby não. É normal, igual jogador de futebol. Aqui em Osasco, bem, eu vejo um time treinar ali próximo do cemitério da Santo Antônio ali, eu vejo um time treinar de domingo. Não, só coisa de futebol só. Aham. Muda a bola, equipamento, né? Sabe que aqui em Osasco tem um time? Time de futebol, não. O único que eu conheço é o Corinthians. Futebol americano, o Corinthians tem a categoria de futebol americano, não sabia não. A diferença, se eu não me engano, é o rugby, pode usar só as mãos, se eu não me engano, né? E o futebol americano, ambas, mãos e pés. Se não me engano, é isso a diferença. Eu, sim, conheço o time de Osasco. Me convidaram para participar desse um certo evento, né? Mas não foi possível, né, na data, né? Mas quero conhecer a fundo o time. Sei que tem campeonatos que participam aqui em São Paulo e fora do país também, se eu não me engano. É o que eu sei, basicamente. Total, cara. O rugby, na verdade, a bola só vai pro lado esquerdo e para trás. E no futebol americano a bola vai para frente, né? Não conhece o time de Osasco? Time de Osasco ainda não. Você pratica algum esporte? Na verdade não, mas sou apaixonado por rugby, conheço bastante futebol americano também, né? Agora é novidade para mim saber de um time de Osasco. Até o momento eu não conhecia. Nesse bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do rugby e as particularidades dessa modalidade com o capitão Henrique Oliva. Boa noite, Henrique. Boa noite. Henrique, conta pra gente, como você conheceu o rugby? Eu conheci o rugby pela TV, pela ESPN, na Copa do Mundo de 99. E quantos anos você tinha quando você começou a jogar? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Qual a sua visão sobre o rugby brasileiro em relação a investimentos aqui no Brasil? O rugby brasileiro está engatinhando, né? Mas já está crescendo muito desses 10 últimos anos para cá. E com as Olimpíadas agora, está tendo um investimento muito pesado e o rugby mudou completamente do que era uns 10 anos atrás. Mas você vê mais interesse das pessoas por essa modalidade ou ainda continua crescendo ou tem muito mais para crescer ainda? Continua crescendo muito. A seleção feminina de Seven-a-Side, que é o rugby olímpico, já é a melhor seleção da América do Sul, uma das melhores da América do Norte, já joga a Copa do Mundo de rugby. E você acha, Henrique, que a seleção brasileira está preparada para uma disputa olímpica? Seleção brasileira de Seven-a-Side, sim, que é o rugby olímpico. Mas o rugby, propriamente dito, o Union mesmo, que é o rugby de 15, ainda não. Ainda a gente está muito longe. E o que você acha que falta aqui no Brasil para investir nesse esporte, para que haja mais interesse das pessoas, até dos mais novos, nessa modalidade? O interesse tem, mas é muito cultural isso no Brasil, né? O vôlei demorou muito para crescer, mas o rugby tem um potencial imenso. Perto do que nós éramos e que nós somos hoje em dia, eu acho que é questão de tempo para a gente conseguir chegar pelo menos no top da América do Sul. E o que você diria para encorajar quem às vezes até tem uma curiosidade para conhecer um pouco mais sobre o esporte, até praticar o esporte? O que você diria para incentivar essas pessoas a jogar rugby? O rugby é um esporte muito eclético. É um esporte que tem o pequenininho, tem o grandão, é um esporte muito de grupo. Não é um esporte de ídolos, é um esporte de clube mesmo. Os jogadores se doam muito pelo clube. O rugby foi muito difícil para profissionalizar por causa desse altruísmo do jogador para com o seu clube, né? E é um esporte muito de disciplina,
Então é muito bacana. Henrique, você acha que existe uma resistência dos pais em colocar os seus filhos nessa modalidade por conta dessa fama de esporte violento que o rugby tem? Você pode dizer que eles têm medo por causa do contato físico? Sim, talvez por ser um jogo violento, visto talvez como esporte violento. Não diria que seja um jogo violento, é um jogo de contato, né? É um jogo de contato e as lesões são raras. Tipo, machucado, roxo, tudo bem, mas lesão grave são raras, porque você está preparado para receber o impacto, você sabe que você vai receber o impacto. E disciplina, os pais, o maior incentivo é um esporte de disciplina, de grupo. E você acha que tem esse certo receio por conta porque ele é visto como um esporte violento ou porque as pessoas não conhecem tão a fundo e acabam julgando como um esporte mais violento? Porque as pessoas não conhecem a fundo. É lógico que é um esporte de contato, mas eu não diria que seja um esporte violento. E quantos anos, Henrique, costuma se iniciar nesse esporte? Com quantos anos? Então, nossos vizinhos argentinos que eu acho que ultimamente tem o 7º melhor time de rugby do mundo por aí. Tem crianças de 5 anos já jogando rugby. É claro que as regras são diferentes, tem todo um preparo para a criança ir aprendendo aos poucos, né? Tem muita preocupação com a coluna, mas de 5 anos para cima a criançada já está praticando. Você falou da Argentina. Aqui no Brasil tem essa rivalidade de futebol, Brasil e Argentina. No rugby existe também? No rugby não, nós só aprendemos com a Argentina. Vamos conferir um pouco mais sobre a história do rugby aqui no Brasil, na matéria da repórter Patrícia. Popular entre os 5 continentes, disputado em mais de 120 países e com 168 anos de tradição. Esse é o rugby, e isso você confere agora. Nascido no Reino Unido no ano de 1845, o rugby é até hoje considerado um dos esportes mais populares do mundo. Após 90 anos da última participação do Brasil em uma disputa olímpica, o Rugby Brasil volta ao torneio pela modalidade 7, nas Olimpíadas de 2016. Acredito que o Brasil já está numa grande ascensão, já dá para perceber nos resultados que o Brasil vem tendo no campeonato no circuito mundial de 7. E eu acho que o Brasil vai mandar bem, porque está tendo um investimento, antes coisa que não tinha, que os atletas tinham que bancar do próprio bolso. Hoje em dia não, o Brasil já tem um grupo de alto rendimento, que são atletas que até recebem uma bolsa, né? E acredito que com isso motiva mais e as estruturas, os clubes estão se preparando mais para estar jogando esse campeonato que vai estar ocorrendo aqui no Brasil, né? Acho que o Brasil sim vai mandar muito bem e tem muita possibilidade aí de estar entre os 15 melhores aí do mundo, até as Olimpíadas, né? Acho que galgar ainda, ficar entre os 5 ainda não é nossa realidade, mas para quem ficava entre o 30º, para quem nem disputava a etapa do circuito mundial, já está dentro desse circuito mundial, já significa que o Brasil está um bom passo na frente. Essa visibilidade tem atraído os olhares de grandes clubes brasileiros, que já investem na categoria de base, como é o caso do Rio Branco Rugby Clube. Tem uma questão mais cultural, né? Você vê que, por exemplo, a Argentina teve muita influência inglesa, então para eles é bem mais fácil estar jogando esse esporte que eles praticam desde criança. Já no Brasil não, isso daí a gente não tinha antes. Porém, agora você vê que os times já têm uma categoria M15, M12, que são crianças que começam a jogar com isso. Quando eles já estão com a idade de 18, 20 anos, eles já têm uma noção perfeita de como é o rugby. Por isso que eu acho que o Brasil está crescendo bastante. Então o Brasil está começando uma trajetória que só tem a crescer, só tem num longo prazo aí, né? Não é mais longo prazo, hoje é bem curto, né? Daqui 5 anos a gente vai ver o Brasil já competindo com o Chile já compete mais ou menos, já vai começar a chegar no nível de Uruguai. Novas crianças, né? Que daqui 5 anos vão já ser jovens adultos, já vão estar vivendo o rugby há mais de 5, 8 anos, o que isso nunca foi uma realidade. Poucos casos, eu me incluo nisso, que jogo desde os 12, 13 anos, que tem, né, chega no nível adulto já tem mais história, ou já tem mais bagagem, mais experiência. Apesar de ser considerado um esporte agressivo e voltado para homens, o grande destaque brasileiro vai para a equipe feminina de rugby, que é hoje considerada a melhor equipe da América Latina, à frente de países como Argentina, Chile e Uruguai, que são referências nessa modalidade esportiva. O feminino é um orgulho para o Brasil, né? O feminino abre portas para o masculino.
O feminino participa de todas as etapas da turnê de Seven feminina, o que é maravilhoso. Ver as meninas jogando de igual para igual, a Austrália, que foi o último torneio, assim, é orgulho para quem faz parte do esporte, né? Então, é bacana ver isso, as mulheres abrindo porta para os homens, né? Sem falsa modéstia, isso é legal, né? Ver e tirando o poder do que antes era um esporte masculino. Então, só tem a agregar, gerar mais visibilidade e o masculino surfa essa onda. O Colégio Rio Branco foi um dos principais precursores do rugby brasileiro. Paula Genor, do Rio Branco da Silva Paranhos, membro da equipe Rio Branco, foi o primeiro jogador a conseguir carreira internacional. Henrique, qual que é a importância de grandes clubes do futebol de campo estarem presentes nessa modalidade no rugby? Eu acho que a curto prazo é importante, mas até porque nós vamos disputar uma Olimpíada agora e serão os jovens jogadores que vão jogar em 2016. Porém, eu não sei se eles têm a mesma mentalidade do que um clube de rugby. Entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Henrique. Quanto tempo que um jogador tem de carreira no rugby? Nossa, isso depende muito. Depende muito do corpo, depende muito da posição que joga. Geralmente, a primeira linha, que é a posição mais truncada, mais forte, que não precisa muito de velocidade, eles chegam a jogar até os 40 anos, 35, mas uma posição muito veloz, chega até os 30, 33 no máximo. Henrique, obrigada pela sua participação na nova entrevista, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, e isso ainda vai ser muito grande no Brasil. E nesse primeiro bloco, conhecemos um pouco mais do rugby com a ajuda do nosso convidado, capitão Henrique Oliva. O Uninova Entrevista volta já. Tradição de mais de meio século de ensino. Modernos laboratórios e bibliotecas. Corpo docente qualificado. A maior instituição de ensino de São Paulo. Cursos dinâmicos e atualizados. Localização privilegiada. Mais de 100 mil alunos. Preço justo que cabe no meu bolso. Mestrado e doutorado recomendados pela CAPES. Cursos com excelente conceito no MEC. Entendeu agora por que eu escolhi a Uninove? A Uninove é sempre 10. O Uninova Entrevista está de volta. No bloco anterior, você pôde conhecer um pouco mais da história do rugby no Brasil. Neste bloco, vamos falar de outro esporte que busca espaço no nosso país, o futebol americano. E para nos contar um pouco mais sobre a história desse esporte, contamos com a presença do jogador do time de futebol americano de Osasco, Vinícius Martins. Boa noite, Vinícius. Obrigado pela presença no programa Uninova Entrevista. Obrigado a vocês. Vinícius, como que começou sua carreira no futebol americano? Olha, eu conheci o futebol americano através de filme, jogos de videogame, mesmo porque aqui no Brasil a gente não tem muito espaço, já falando isso para você. Então eu comecei através de jogos de videogame, filme, e há um ano atrás, mais ou menos, teve o draft. Draft é uma seleção de jogadores no time de Osasco. Então eu participei desse draft e acabei passando e estou jogando até hoje lá. E me conta como que é ser atleta de uma modalidade tão pouco conhecida aqui no Brasil? Olha, realmente é muito difícil a gente conseguir um espaço, muito mesmo para realizar um jogo. Né? A gente atualmente está tendo o campeonato a segunda Supercopa de futebol americano e realmente é difícil a gente conseguir um espaço, conseguir ambulância, de conseguir a ajuda da prefeitura. Né? Hoje, a gente já consegue a ajuda da prefeitura de Osasco pelo nosso tempo. Já estamos há 4 anos já, o time de Osasco, tentando conseguir esse espaço na cidade. Vinícius, você acha que existe pouco interesse do brasileiro no futebol americano? É por isso que muitas pessoas ainda não conhecem esse esporte aqui no Brasil? Olha, muito pelo contrário. Quando você diz que você é um jogador de futebol americano, as pessoas têm curiosidade. Creio eu que é mais pela forma complexa dele ser que as pessoas não têm uma curiosidade de entender o futebol americano.
E ele não é complexo da forma que parece ser, entendeu? Ele é um jogo simples e não é ao mesmo tempo, entendeu? Mas creio eu que sim, tem uma curiosidade enorme das pessoas com relação ao esporte. Entendi. Vamos mostrar uma matéria que fizemos no treino para entender um pouco mais como funciona o futebol americano. O futebol americano é um esporte que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas surgiu desde 1867 em universidades dos Estados Unidos. Para conhecer melhor, acompanhamos um treinamento na cidade de Osasco, do time chamado Soldiers, e você vai conferir agora. O futebol americano pode parecer violento e desorganizado, mas na verdade é um esporte bem seguro e com muitas regras. O futebol americano é conhecido nos Estados Unidos apenas como futebol. Na época, era considerado um jogo extremamente violento e surgiu através de influências do rugby. Mas com o passar de anos foram introduzidas novas regras para torná-lo mais seguro. Os seus atletas caracterizam-se pela velocidade, agilidade, força bruta e tamanho. Alguns jogadores chegam a pesar 150 quilos ou até mais. O chute inicial, kick-off, é uma jogada usada para iniciar cada meio de jogo e também para reiniciar depois de cada field goal ou de um touchdown. O futebol americano começou a ganhar popularidade no Brasil no final dos anos 90, graças às transmissões feitas por algumas emissoras de esportes pela TV a cabo. Com isso, o esporte começou a afirmar a sua popularidade, tendo a criação de diversas entidades que buscam a formação de atletas, organização de campeonatos e início da profissionalização do esporte no Brasil. Esse time surgiu através de dois amigos que já eram admiradores do futebol americano, César Augusto e Michel Marin. Eles tiveram a ideia de fundar o primeiro time de futebol americano de Osasco. Como a cidade é bem conhecida pelo quartel que nela tem, estava então formado o Osasco Soldiers. O Soldiers ainda não possui nenhum tipo de patrocínio e conta com a força de vontade de seus jogadores e de todos os envolvidos. Tudo pelo amor ao time. Vinícius, quando nós olhamos para os uniformes, a gente lembra de uma armadura. É pelo risco de jogar esse esporte que tem tanta proteção? Sim. Como qualquer esporte de contato, nós temos os perigos das contusões, das lesões, né? E como o futebol americano, existem os tackles, que são aquelas pancadas que a gente vê nas jogadas, dependendo da velocidade, se a gente não usa essa proteção, pode acontecer uma coisa grave, quebrar um pescoço ou uma clavícula, qualquer coisa desse gênero, ou até mesmo morrer. Por ser um esporte de muito contato físico e de muita energia, é difícil conter os ânimos dos jogadores? Olha, a gente tem uma questão de hierarquia, né? Na sideline, a sideline, o que é a sideline? É a parte de fora, onde a gente fica os jogadores junto com nossos coaches de ataque, coach de defesa e o head coach, né, que é o coach central, é o cabeça do time. Então, essa questão de hierarquia, somente os coaches devem falar com os juízes, somente os capitães devem passar para os coaches os problemas dos jogadores. Então, a gente tem esse nível de hierarquia, por isso a gente consegue se controlar para não acabar extrapolando, tomando falta, até mesmo gerando alguma briga. Entendi. E as pessoas, elas veem o futebol americano como um esporte muito violento. Ele é realmente tão violento quanto as pessoas dizem que é? Olha, como qualquer esporte de contato, como eu já te disse, nós temos as nossas lesões. O futebol americano, sim, ele é violento. Não vou dizer que ele não é violento, porque ele é. Mas ele é um jogo muito mais de raciocínio do que de violência. Você pode comparar o jogo de futebol americano como um jogo de xadrez, que o time de ataque ele deve armar a estratégia para poder conseguir as jardas e conseguir fazer o ponto, o touchdown. Vinícius, uma curiosidade, você acha que por ser visto como um esporte violento, é por isso que existe pouco interesse em se praticar o esporte e até mesmo investir nesse esporte aqui no Brasil? Olha, eu creio que seja mais pela cultura do esporte, né? O Brasil veio pela cultura, tem a cultura do futebol, o vôlei conseguiu o espaço dele, mas demorou muito, né?
E eu creio que seja mais pela cultura e pelas pessoas não conhecerem do que mais pelo medo de jogar um esporte violento, sendo que nós temos duas modalidades de futebol americano no Brasil. No Brasil, a gente está falando daqui, temos a flag. O que é o flag? É um jogo de futebol americano sem equipamento, sem o protetores de ombros, que é o shoulder, e o helmet, que é o capacete. Eles não utilizam isso e não tem um impacto, não tem um tackle, né? Eles correm com uma fita, essa flag. Então, esse é um esporte mais para a pessoa aprender. E se ela gosta do futebol americano e não gosta de tomar pancada, ela pode participar desse flag, né? Do futebol americano de flag. Você se inspirou em alguém para jogar? Olha, como eu te disse no começo, eu comecei assistindo filmes e videogame. E desde então eu comecei a procurar mais sobre o futebol americano. Tentar entender, assistir alguns jogos que um tempo atrás era mais difícil de conseguir assistir esses jogos. Mas tem uma pessoa assim que eu me espelho muito, que é um cara chamado Ray Lewis, que hoje foi o último campeão do Super Bowl pelo Baltimore Ravens. Ele está desde 96 nesse time. E é a posição que eu jogo, que é linebacker, né? É a secundária da defesa. Então eu me espelho muito nele, eu procuro assistir muitos vídeos dele para saber posição, técnica e esse tipo de coisa. Por ser tão popular nos Estados Unidos, você acha que aqui no Brasil é difícil tornar ele tão popular, sendo que o futebol de campo é tão pioneiro? Olha, hoje nós temos muito mais de 100 times de futebol americano no Brasil. Temos os campeonatos, tem várias ligas no Brasil, de diferentes ligas, LPFA, FEFASP, todas essas são de São Paulo. Difícil né? O marketing do futebol americano ele não é tão visado como o marketing do futebol soccer, né? Futebol convencional. Mas creio eu que a gente pode sim conseguir um espaço, não como o futebol, que é uma coisa cultural, mas como o handball ou propriamente o vôlei. Para encerrar, Vinícius, nós podemos concluir que o futebol americano é um esporte em ascensão e que ainda vamos ouvir falar muito nele no Brasil? Sim, com certeza. Hoje a gente consegue assistir torneio pela Band News, torneio Touchdown. Ele foi a primeira transmissão da final desse campeonato, foi ano passado. Então eu acho que sim, a gente vai conseguir a ascensão do esporte no Brasil. Vinícius, eu gostaria de agradecer a sua participação na Nova Entrevista. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. No programa de hoje, conhecemos um pouco mais sobre dois esportes que ainda prometem crescer muito no Brasil, o rugby e o futebol americano. O Ninova Entrevista fica por aqui. Até amanhã.